separado. Primeira parte, a gente não vai falar de forma direta, mas sim de aleatória. A primeira parte que a gente vai falar é o capacete da salvação. E o capacete da salvação, ele tem uma finalidade. Todo capacete, a finalidade dele é proteger. Uma vez eu caí de moto. Eu fui tentar fazer uma curva a 80 km por hora. Quando eu fui tentar fazer aquela curva, não consegui. Só que eu me lembro que quando eu derrapei naquela curva, eu comecei a cair, bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça. E eu fui parar mais de 11 metros da moto. E isso porque ela tinha batido ainda num certo poste, num muro, um pedaço de pau que tinha, ela ficou travada ali. E eu fiquei parado mais de 11 metros dessa moto. E eu fiquei pensando, imagina se eu estivesse sem o capacete. O capacete usou para proteger a minha cabeça. E na nossa cabeça estão as partes vitais mais importantes. Tá aqui nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente. Só que esse capacete, ele é invisível. Então, se ele é invisível, o que é que ele protege? Ele protege os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, estar com o capacete da salvação é ter proteção na mente. Sabe por quê? Todos os dias, todo instante, a nossa mente é bombardeada por Satanás. Quando o diabo quer fazer alguém pecar, ele usa alguém na mente. Eu vou dar um exemplo. Como é que acontece um suicídio? O diabo primeiro ele vai plantar uma semente na mente da pessoa. Vai plantar uma semente dizendo, olha, ninguém te quer. Aí ele vai começar regando aquela semente. Você é feia, você é gorda. Ele vai plantando aquela semente, ó, se você morrer, ninguém vai sentir a sua falta. De tanto regar aquela semente, vai chegar uma hora que a pessoa vai tirar a sua vida. Como é que surge um adultério? Primeiro, o diabo vai plantar uma semente na mente da pessoa. Quando ele planta aquela semente, na primeira briga do casal, ele vai começar a regar. No serviço dele vai aparecer uma mulher, olha, se eu fosse a tua esposa, eu não faria isso. Ela vai dizer, vai aparecer situações que ele só vai regando e vai chegar uma certa situação que ele vai recebendo elogios, uma certa situação que o diabo vai dizer, o que te impede de trair a sua esposa? Por quê? O diabo está regando há muito tempo. Então a gente percebe que um adultério, ou acontece tudo com isso, com uma semente plantada na mente. E eu quero dizer para você, o que é o capacete da salvação? O capacete da salvação está com a salvação na cabeça. Tudo aquilo que for comprometer a sua salvação não vai ter poder sobre a tua vida. Sabe por quê? Você vai estar com o capacete da salvação. Se o adultério, você percebe que vai comprometer a sua salvação, então a gente tem que estar preparado com isso. Toda vez que o diabo quiser plantar uma semente na sua mente que veio querer tirar a sua salvação, ele não vai conseguir, porque você vai ter o capacete da salvação. Então eu quero dizer, uma característica de uma pessoa que tem o capacete da salvação, essa pessoa está sempre com a mente nas coisas de Deus. Ela ocupa a sua mente nas coisas de Deus. A gente já sabe aquele ditado antigo que diz, mente vazia é oficina do diabo. Então, quando você envolve teus pensamentos nas coisas de Deus, quando você envolve teus pensamentos, sua mente, para ajudar a abrir a igreja, para ajudar a limpar a igreja, para ajudar a pregar, para ajudar a evangelizar, o diabo não vai ter poder para jogar seta sobre a tua mente, porque você tem a cabeça revestida com o capacete da salvação. Irmão Paulo? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos falar também a respeito da couraça da justiça, que era uma peça de couro, como o próprio nome já sugere, couraça de couro, que protegia a parte da frente, do abdômen, do peito e das costas, com a principal intenção de proteger também o coração, um órgão importantíssimo e vital nosso. E quando o apóstolo Paulo ele vai fazer a menção a respeito da couraça da justiça, ele vai pedir então que nós venhamos proteger o nosso coração com a couraça da justiça. Proteger as costas, tanto por trás quanto por frente. Por quê? Para que independente de onde vier, de qual direção vier a flecha, de qual direção vier o ataque sobre a nossa vida, que o nosso coração esteja protegido dos inimigos do coração,
que não é somente, né, o diabetes, a pressão alta, não, a gordura, o colesterol, não. Mas também o apóstolo Paulo vai falar a respeito de sentimentos que corrompem o coração e fazem adoecer a alma e o espírito. Sentimentos que aprisionam pessoas e não as deixam e as impossibilitam de ver o trabalhar, o agir de Deus e também de alcançar a salvação, entre das quais nós vamos falar a respeito da culpa, que é um sentimento, quase um remorso de algo que nós fizemos, de um pensamento de que se fez de errado ou se deixou de fazer de certo, ou eu poderia ter feito aquilo, ou eu poderia ter deixado de fazer aquilo. É sempre um sentimento, um pensamento que fica guardado, remoendo ali, e o apóstolo Paulo vai falar para nós nos protegermos o nosso coração de sentimento como esse. Por quê? Porque gera aprisionamento. Uma pessoa que está com uma culpa guardada no coração, ela vive sempre desconfiada. Quando surge uma palavra que faz menção a respeito daquilo que está guardado no coração, aquela dor ela é automaticamente ativada e aquela pessoa se sente incomodada, se sente ali atingida. E se você ou eu estivermos com tal sentimento no coração, é preciso que nós venhamos nos libertar dele. E qual é a forma de nós nos libertarmos da culpa? É através do arrependimento. E logo após de arrependidos, confessarmos. Se seu pecado, se aquilo que está te culpando é somente entre você e Deus, então dobre os seus joelhos, ore a Deus e fala: Senhor, eu preciso ser liberto dessa culpa, desse sentimento, desse pensamento, de tal coisa que eu fiz era errado, eu sabia que eu não podia ter feito, eu fiz, ou eu poderia ter feito, não fiz. Senhor, me perdoa, me dá vitória, me dá o livramento, me dá a libertação, mas não deixe que esse sentimento corrompa o seu coração, a sua alma e comprometa a sua salvação. Porque uma vez que você confessar, se for com alguém ou se meu sentimento de culpa tem a ver com o irmão Leandro, tá com ele, ô irmão Leandro, eu vim pedir desculpa, eu vim me confessar porque eu pensei tal coisa ou eu falei tal coisa a seu respeito. Então, é uma forma de nos libertarmos daquele sentimento. Porque quando nós ouvirmos algo a respeito, nós estivermos livres, aquilo já não nos atingirá mais, já não nos causará tristeza, porque a tristeza de coração e de alma, ela resplandece também no semblante, tá bom? E depois nós também podemos falar a respeito da vanglória, da soberba, né? Que é um sentimento que nós vemos que, pela Bíblia Sagrada, derrubou um rei poderosíssimo, que era o rei da Babilônia. Ele foi derrubado uma vez que ele não quis dar glória a Deus, uma vez que ele se achou acima de Deus. E quantas pessoas que, infelizmente, são atingidas por esse sentimento. Começa escutando a palavra de um pastor, mas depois de um tempo começa a pregar, começa a receber convites, começa a ir aqui e de repente acha que não precisa ir no culto mais ouvir a palavra daquele pastor. Já começa a pensar, o diabo já começa a lançar aquelas setas. Não, você já está pregando melhor que o seu pastor. Você já está cantando melhor que a sua regente. Eu acho que eu devia estar no lugar daquela regente. Eu canto melhor do que ela. Eu escolho hinos mais lindos do que o dela. Eu conseguiria pôr essa obra para frente. Essa igreja sem mim não vai para frente. Se não for para evangelizar, para lavar, para limpar, para pregar, para abrir o culto, e o eu vai subindo, vai tomando conta, e a gente se esquece. E as pessoas vão se esquecendo. O diabo vai fazendo com que o coração, com que a mente dessa pessoa seja corrompida, e o eu se sobressaia. E a pessoa se esqueça que na Bíblia está escrito que eu diminua e que o Senhor apareça. E a única solução para a vanglória, para a soberba, é nos humilhando debaixo das mãos poderosas de Deus. É nos humilhando na presença de Deus e reconhecendo que sem Deus nós não podemos fazer nada. Que tudo na nossa vida é pela graça. E como o próprio nome diz, é um favor imerecido. Não merecíamos, mas o favor de Deus está sobre a nossa vida todos os dias, nos ajudando a levar aquela mensagem para aquela igreja, a cantar aquele louvor, a vencer esta luta, a vencer uma prova, a sempre estar ali e aqui, de pé, mas não por nós mesmos,
não pelas nossas próprias forças, mas sustentados pela graça de Deus. Então, se vista com a couraça da justiça, seja justo, não se vanglorie da sua própria força, não deixe que sentimentos corrompam o seu coração, como inveja, culpa, a vanglória, a ira, a amargura. Não deixe que nenhuma seta, nenhum sentimento, nenhum pensamento que venha tirar a comunhão de Deus na sua vida penetre no seu coração, corrompa a sua alma e comprometa a sua salvação, mas venha se vestir da couraça da justiça e ser edificado pelo Senhor Jesus. Meu Deus! E aí, você já tem a couraça da justiça na sua vida? Lembrando, como a irmã Paula disse, o diabo ele usa muito elogios para poder querer derrubar uma pessoa. Ele começa a levantar a pessoa com elogios. Ele dá até uma escada para a pessoa vai subindo. Só que entenda uma coisa, o diabo primeiro te levanta para depois te abater. Só que Deus é diferente. Deus primeiro te abate para verdadeiramente te levantar. Vamos para a próxima parte? A próxima parte a gente vai falar agora das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Está com os pés calçados. E essa sandália, sabe o que é interessante? Ela era amarrada nas pernas. Era igual aquelas sandálias de Jericó. Acho que os irmãos conhecem. Ela era amarrada nas pernas. E aquilo dava firmeza para poder caminhar. Um soldado calçado aquelas sandálias, ele tinha firmeza para caminhar. E a gente sabe então que estar com os pés calçados é ter firmeza para caminhar. Mas caminhar no quê? Essa sandália tem um nome: do Evangelho da Paz. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Quando você lembra de Evangelho, do que você lembra? Eu, quando lembro de Evangelho, eu lembro de dor, de renúncia, de sofrimento. Eu lembro que evangelhos são caminhos difíceis. Então, quando a gente está calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, a gente consegue chegar mais longe. A Bíblia vai dizer sobre aquela parábola do semeador. Ele passa por um solo duro, depois vai passar por caminhos de pedras, depois vai passar por caminhos de espinhos. Só que a gente entende, com os pés calçados a gente consegue chegar mais longe. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar no asfalto. Você saiu da calçada, foi para o asfalto, aí o pé começou a queimar, você voltou correndo para a calçada. Com os pés descalços, a gente não consegue caminhar muito. Ninguém consegue caminhar descalço na areia. Ninguém consegue caminhar descalço no asfalto, em pedras, caminhos de espinhos. Então a gente entende, quem tem os pés calçados consegue chegar mais longe. Se os seus pés estiverem calçados, pode ter certeza que você vai passar por caminhos de pedras, caminhos de espinhos, caminhos difíceis, vai conseguir caminhar. E eu tenho certeza que se você parar e para olhar para trás, perceber quantas pessoas que começaram com você, quantas pessoas estavam junto com você na mesma fé e hoje não estão mais caminhando com Cristo. Porque em algum momento da sua caminhada perderam essas sandálias, não tiveram mais firmeza para caminhar na palavra de Deus. Quantas pessoas pararam? Mas eu tenho certeza que se você está aqui ainda, é porque Deus tem te dado força, tem calçado os teus pés e você está caminhando para a glória de Deus. Deus está com você, te dando força para você continuar caminhando na palavra de Deus. Talvez você está pensando, eu estou fraquinho, mas está caminhando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas não pare. O segredo é esse. Quando você tem os pés calçados, o segredo é esse. Não pare. Caminhe fraco, mas não pare. Caminhe perseguido, mas não pare. Caminhe caluniado, mas não pare. E lembre-se, evangelho é caminhos difíceis, mas a gente vai passar por caminhos difíceis, mas se a gente tem nossos pés calçados, a gente vai continuar caminhando. Vamos ver aqui quem está caminhando, acompanhando com a gente, antes da irmã Paula tá entrando para a próxima parte. Tá aqui Eric Viana, Renata Lima, Lauan Amaral, Regiane Mayumi. Tá aqui Regiane Mayumi, Raíssa Marques,
Vanessa Gonçalves, Miriam da Silva, Adenilson Machado, Fabiola Veríssimo, Cíntia Oliveira, Moacir Felipe, Felipe Silva, seminarista, Deus abençoe tua vida. Irmã Luciana Colinezuc aí de Leme, Deus abençoe tua vida. Denise Paz, Albert Luiz, seminarista também, Deus abençoe tua vida. A Marília Furlan, Marília Furlan, lá de Arceburgo. Aleluia. Nossa irmã Regiane, que de Monte Santo também nos acompanha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos pertinho de Arceburgo, hein? Tô em Monte Santo, pertinho. Deus abençoe os irmãos. Irmã Paola pode falar da próxima peça da armadura. Amém? Amém. Vamos falar também a respeito do cinto da verdade. Nós temos na nossa vida, Paulo também vai falar a respeito dessa ferramenta, dessa armadura, da importância de nós estarmos vestidos, revestidos e envoltos o corpo todo com o cinto da verdade. Por quê? Nós nunca, os irmãos e as irmãs que têm cinto, têm costume de usar cinto, né? Não colocam cinto justo ou largo, mas escolhe um na medida certa. Então, Paulo, quando vai falar a respeito do cinto da verdade, ele vai falar a respeito da medida certa, da proporção certa e da verdade. E lembrando que a armadura romana, o cinto deles também vinha acompanhado com a espada, que é a palavra de Deus. Então, ambos tinham que andar e caminhar juntos. E então, os dois tinham que estar em medidas certas, para que caminhassem juntos. E nós vemos que o cinto da verdade, Pilatos, quando estava de frente de Jesus, ele perguntou quem é a verdade. E nós aprendemos pela palavra que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também dizia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade era quem, então? Quem era a verdade? A verdade era o próprio Jesus. Será que Jesus, a verdade verdadeira, tem andado sobre a nossa vida? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos? Será que nós estamos envoltos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios preceitos, conceitos? Ou será que nós estamos vestidos com o cinto da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos envolvidos pelo nosso próprio Senhor Jesus? Nós vemos que, pela Bíblia Sagrada, há benefícios na verdade. A verdade, ela santifica. João capítulo 17, versículo 17, vai dizer: santificai-vos na verdade, pois a minha palavra é a verdade. Então, a verdade, ela nos santifica. Para nós termos uma vida de santificação, nós temos que nos santificar na verdade. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele é a verdade. E também a verdade, ela traz segurança. Como assim, irmã, a palavra traz segurança? Uma pessoa que é verdadeira, ela é uma pessoa mais segura. Uma pessoa que anda na verdade, ela tem mais segurança para falar. Uma pessoa que é mais verdadeira tem mais segurança para comprar. E uma pessoa que é verdadeira, ela tem mais credibilidade. Por quê? Uma pessoa que está sempre falando a verdade, suas atitudes estão sempre demonstrando a verdade, para qualquer pessoa que ela falar, que ela for comentar alguma coisa, ela será de fácil crédito. As pessoas acreditarão facilmente. Agora, o mesmo não acontece com aquele que anda na mentira. Porque uma pessoa que tem o hábito de mentir, quando ela falar, as pessoas ficarão sempre com o pé atrás, sempre desconfiando, porque essa pessoa não tem crédito. Já aquela que anda na verdade, se em alguma hora ou momento ela precisar, ou ela quiser ou tentar mentir, logo o seu semblante vai denunciar que ela vai estar mentindo. Estará transparente no seu rosto que ela está mentindo. Nós vemos facilmente isso numa pessoa que é muito sincera, que costuma ser muito verdadeira. Quando ela vai mentir, o seu rosto fica com um ar esquisito, que logo dá para denotar que ela está mentindo. Mas ande com a verdade, porque nós vemos pela Bíblia Sagrada que Deus, ele odeia a mentira. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17, a Bíblia Sagrada vai dizer que a mentira é um dos pecados que Deus, ele odeia.
E Ele ainda vai nos incentivar, Ele ainda vai nos exortar pela palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 18 e 19, Ele nos exorta a não mentir, nem por brincadeira, nem por brincadeira. Não mentais nem por brincadeira. E por que é que Deus odeia tanto mentira? Um dos motivos é porque a mentira foi uma das ferramentas usadas pelo diabo para arrastar, para destruir 1/3 da parte dos anjos que haviam no céu. A mentira também foi uma das ferramentas usadas pelo diabo para enganar Adão e Eva. E a mentira ainda continua sendo uma ferramenta usada para enganar muitos dos nossos irmãos e irmãs na fé, principalmente aqueles que são mais novos. De que forma, irmã? Com pensamentos de que você está muito fraquinho, sua oração não está subindo, Deus não está vendo, Deus não está contemplando, não tem nada a ver, a sua prova está muito maior. Irmãos, Deus não nos dá, Deus não nos permite provações maiores do que nós possamos suportar. Tudo é sob medida. Deus, Ele conhece a nossa capacidade. Deus, Ele conhece a nossa força, apesar de sermos tão fraquinhos. Mas Deus não nos daria coisas sobre maneira pesada para nos fazer cair, para nos fazer desfalecer. Se a intenção de Deus, quando Ele nos prova, é nos aprovar, é sermos aprovados por Ele. E João capítulo 8, versículo 44 ainda vai dizer: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Então todo aquele que não consegue se firmar na verdade tem por pai o diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E nós vemos pela Bíblia Sagrada consequências terríveis que a mentira ela provoca. Uma consequência gravíssima que a mentira provocou foi a morte de Ananias e Safira, quando ali tentou mentir para Pedro a respeito do valor que havia pagado no terreno, nos bens que eles tinham e haviam vendido. Mas nós não conseguimos mentir e enganar ao Espírito Santo. Também muitas pessoas perdem crédito no lar, na empresa, dentro até mesmo da igreja, por ter o hábito de mentir, por não ter mais a verdade, não estar mais vestido com a verdade. Ande sempre com a verdade, meu irmão. A mentira traz consequências terríveis. E como o próprio diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. E a qualquer momento, a verdade ela aparece. Nós vemos também, pela Bíblia Sagrada, alguém que entendeu que não era possível mentir para si próprio e para Deus. E esse alguém era Jacó. Da primeira vez que ele é perguntado por seu pai: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú. Ali, ele sabia que ele estava conseguindo enganar o seu pai. Mas, por mais que ele soubesse que aquela mentira estava sendo bem aceita por seu pai, no fundo, nem ele mesmo acreditava naquela mentira. E quantas pessoas que são assim, né? A mentira consegue enganar muitos, mas não consegue enganar nem a si próprio. E a mentira nós não conseguimos enganar nós mesmos e nem a Deus. Ali quando ele está lutando com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, então o anjo do Senhor pergunta: qual é o seu nome? Quem é você? E ele diz o quê? Eu sou Jacó. Porque ele entendeu que era necessário revelar a sua verdadeira identidade. Ele aproveitou a segunda chance de ser o quê? De ser verdadeiro, de estar cingido com a verdade, de poder andar na verdade, de ter a verdade. Então, se revista da verdade. Porque em livro de 3 João, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior gozo para Deus do que ouvir de que eu e você, de que todos nós estamos andando na verdade, estamos cingidos com a verdade. E quem é a verdade?
é Jesus. Estão andando com Jesus? Tá com o cinto da verdade aí? Aleluia! Se você tiver firmado na verdade, então eu tenho uma boa notícia para você. Você tem aí o cinto da verdade. Próxima parte aí dessa armadura, a gente vai falar um pouquinho do escudo da fé. O escudo da fé, esse escudo de um soldado romano, ele tinha cerca de 1,20 m de altura. E é interessante que ele era de madeira e também ele era revestido de couro. Por quê? Toda guerra que eles iam, eles pegavam o escudo e molhavam na água, encharcavam na água. Porque era costume dos inimigos atirar flechas flamejantes, flechas com fogo, dardos inflamados. Então, eles mergulhavam o escudo na água. Quando aquela flecha batia no couro, a flecha apagava. Sabe o que eu quero dizer para você? A todo instante, o inimigo da nossa alma está lançando flechas flamejantes contra a nossa vida para incendiar. E é horrível quando a gente é atingido por uma dessas flechas. A gente fica incendiado com aquilo no coração o dia todo, queimando no coração. A gente começa a perder a fé. A gente começa a duvidar das coisas de Deus, duvidar daquilo que Deus tinha falado. Lembrando a você, esse escudo ele tem um nome, é escudo da fé. Sabe uma maneira para a gente ter fé? A palavra diz para ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, isso vai aumentando a fé do seu coração. Vai aumentando cada vez mais a tua fé. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ela também se vai por ausência dela. Se você não tem o costume de ouvir a palavra de Deus ou meditar na palavra de Deus, cuidado que você pode estar desprotegido desse escudo. Você pode estar sem escudo, abaixou a guarda e a qualquer momento você pode ser atingido por os dardos inflamados do inimigo. E sabe o que é interessante? O inimigo da nossa alma passa 168 horas por semana, 24 horas por dia. Cada segundo do nosso dia, ele passa tirando flechas para que a gente venha começar a duvidar das coisas de Deus, duvidar das promessas de Deus, para a gente que venha começar a duvidar. Só que aí a gente pensa que 10 minutos de leitura da palavra de Deus por dia, a gente consegue ter uma fé inabalável. Cuidado! Você pode tá baixando a guarda e qualquer momento você pode ser atingido. Olha um exemplo bíblico para a gente. Deus ele vai falar com Noé uma vez. Deus fala assim para ele, Noé, constrói uma arca. Ele vai construir uma arca. E quando ele começa a construir essa arca, ele passa 120 anos para terminar. Para Deus falar com ele de novo. Deus fala com ele quando ele inicia e agora vai falar quando termina. Sabe o que é interessante? No meio desses 120 anos, ele não parou nenhuma vez, Noé não parou uma vez para poder questionar, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que é Deus mesmo que mandou eu construir essa arca? Eu vou pedir aí uma revelação, vou pedir aí uma ajuda de alguém, um profeta, para poder reafirmar se é Deus que está falando. Então eu quero que nós sejamos igual Noé. Noé ouviu a palavra de Deus uma vez e guardou ela no coração 120 anos e obedeceu. A gente não. Hoje a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus talvez está até falando com você. Só que chega amanhã, parece que você foi atingido, já não consegue acreditar mais naquilo que Deus falou hoje. Deus já te fez promessas. Deus já te falou coisas que você mesmo não consegue mais acreditar. Você está sendo incendiado por essas flechas do inimigo. Mas eu quero dizer para você, se você tem o escudo da fé, você vai ter uma fé inabalável. Quando alguém vier dizer, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e a qualquer momento ele se levantará por mim. Deus ele está de olho em você. Então tenha uma fé inabalável. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas ela também se vai por não ouvir a palavra de Deus. Nós vamos também falar a respeito da espada do Espírito. É a única armadura, né, que também é capaz não só de defesa, mas também de ataque. Mas quando nós somos orientados pelo apóstolo Paulo para usar a espada do Espírito, não é para matarmos uns aos outros com palavras duras, com palavras grosseiras, não. Por quê? Porque uma espada, se não bem manuseada,
ela pode causar mais mortes do que dar vidas, do que socorrer vidas. Porque quando o apóstolo Paulo vai nos orientar a respeito da espada do Espírito, ele vai falar também para que nós usemos esta armadura para ajudar os nossos irmãos. Se você vê um irmão que está sendo atacado, sofrendo um ataque de um inimigo, você não vai ajudar o inimigo a matar o irmão, não. Você vai catar a espada do Espírito e vai ajudar esse irmão com uma palavra. Vai falar, vamos orar, irmão, em nome de Jesus, o irmão vai vencer. Vamos orar em nome de Jesus para que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida e você alcance vitória, e você alcance socorro, providência das mãos do Senhor. Quantas pessoas que nós vemos, né? Que cata a espada da palavra, e ao invés de dar vida pro irmão, falar, não vai mesmo, não vai dar certo mesmo, ou não vai conseguir mesmo. Não, irmãos, nós somos chamados por Deus para ser a geração eleita, o sacerdócio real. E o que Deus espera de nós é que nós usemos as armaduras de Deus de forma correta, para dar vida, para nos proteger, mas também para dar vida para as pessoas que estão sendo atacadas no combate. Nós estamos num combate, do qual Paulo vai falar a respeito da corrida particular, mas também vai falar a respeito de batalhas, do qual nós temos que dar as mãos e vencermos juntos. E também a espada do Espírito é a única que nós podemos contra-atacar. Contra-atacar o quê, irmã? Os falsos ensinamentos. Nunca houve um tempo em que a internet desse tanta voz a tantas pessoas para pregar, para falar, para se expor, mas quanto do que está sendo exposto está dentro da palavra de Deus? Quantos de nós temos sido como os crentes de Bereia, como os irmãos de Bereia, que quando ouve uma palavra, vai examinar na palavra se realmente aquilo que está sendo pregado, se realmente aquilo que está sendo dito está dentro das Escrituras Sagradas. Não coloque para dentro se você não tem certeza se está dentro da palavra. Porque essa mania de pregar um evangelho fácil para inflar o ego, para a pessoa achar que é o eu não, irmãos, não. O evangelho é um evangelho que vem para confrontar o nosso eu. O próprio Jesus disse que em Mateus capítulo 16, versículo 24, que qualquer um que quisesse seguir ele deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Sabe o que isso significa? Não era pegar a cruz um dia só e começar a carregar e abandonar, não. Era uma vida de carregar uma cruz todos os dias. Era uma vida de renúncia diária. Então, uma vida de um evangelho fácil não existe. Existe uma vida em que você pega as armaduras da fé, se reveste das armaduras de Deus e vai para o combate, acreditando que você vai vencer pela graça. É o poder de Deus que vai ser revelado na sua vida. E você vai conseguir contra-atacar os desejos, vai conseguir contra-atacar, vai conseguir vencer o seu próprio eu que quer que você pare. Porque a nossa carne não quer que nós oremos. A nossa carne não quer que nós examinemos as Escrituras. Mas nós precisamos ser como os irmãos de Bereia. Examinar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Para nós não sermos enganados. Para nós não sermos confundidos. E porque também a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Não há ferramenta maior para nós do que a palavra de Deus. Então leve consigo todos os dias, quando antes de você começar uma batalha, tenha certeza de que você está em mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a última peça da armadura, se você ouviu até aqui. E como a irmã Paula, nunca houve um tempo que as pessoas estão tão despreparadas para falar da palavra de Deus. Sabe o que é interessante? As pessoas hoje querem sair para falar da palavra de Deus, mas não querem sentar para aprender. Todo mundo conhece acerca da cura de Naamã, da lepra de Naamã. Mas Naamã só foi curado por causa de duas pessoas que estavam na casa dele. Uma menina, e vai dizer o texto que a menina não tinha nome, vai dizer o texto que era uma escrava. Se era uma menina, era uma criança, uma adolescente, ela era pequena.
e foi curado por causa da mulher, a esposa de Naamã. Olha só, a esposa de Naamã parou para ouvir uma criança. A esposa de Naamã parou para ouvir gente que não tem nome. A esposa de Naamã parou para ouvir gente que escrava, gente pequena. Depois ela vai pegar essa notícia e vai levar para Naamã, que tem nome. Ela vai pegar essa notícia e levar para Naamã, gente que tem nome. Tem muita gente que quer sair pregando a palavra de Deus, quer sair com a espada do Espírito, só que não quer sentar para ouvir gente pequena. Tem muita gente que quer sair para falando para gente que tem nome, mas não quer sentar para ouvir gente que não tem nome. Começa a sentar para ouvir gente que não tem nome. Começa a sentar para ouvir gente pequena. Aí Deus vai te enviar para pregar para gente grande. Então a gente tem que sentar para ouvir. A gente tem que ser igual Timóteo, manejar bem esta palavra de Deus, se preparar e manejar bem essa palavra de Deus. Já concluindo aqui, a gente falou a respeito do capacete da salvação, que é a gente estar com a salvação na cabeça. Tudo aquilo que venha comprometer a nossa salvação, toda semente que o diabo quiser lançar na nossa mente, que venha comprometer a nossa salvação, a gente venha lançar por terra, que a gente tem a salvação na cabeça. Estar com a couraça da justiça, que protege o nosso coração contra a avareza, a vanglória, a inveja, a ira. Protege o nosso coração de todos esses inimigos. Estar com o cinto da verdade. A verdade tem que estar em volta na nossa vida. A verdade é Jesus. A gente tem que andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade e pregar a verdade. Temos que estar calçado com nossos pés com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, a gente vai passar por caminhos difíceis, mas com os pés calçados a gente chega mais longe. Com o escudo da fé, o diabo não vai ter poder para incendiar a sua vida, porque a gente vai estar revestido com o escudo da fé e a gente vai ter uma fé inabalável. E como a irmã Paola acabou de falar a respeito da espada do Espírito, a gente tem que viver essa espada, estar com essa espada, estar sempre armado com essa espada. Deus abençoe você que chegou até aqui, ouvindo a palavra de Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente. Se você tem toda a armadura de Deus, comenta aí, eu tenho toda a armadura de Deus. Comenta aí, eu tenho toda a armadura de Deus. Vamos ver quem está acompanhando?